Olá, bom dia. Estamos no dia 30 de dezembro de 2022, às 10 horas e 32 minutos da manhã. Terminamos o ano praticamente e o horário é bastante avançado. Não estamos às 3, às 4, às 5, às vezes 1h30 da manhã, mas sim às 10h30. E vou começar pedindo desculpas porque encerrei a série do Mauro Morelli, prometendo que responderia a perguntas de alunos ou faria vídeos sobre sugestões. De qualquer maneira, não tinha nada em mente e vou cumprir isto. Contudo, prometi que o primeiro vídeo seria Ouroboros, a serpente Ouroboros. Contudo, 3 amigos muito próximos a mim fizeram uma mesma crítica. Então, eu vou ler o texto. É sobre as expressões agressivas, palavras duras e menções nas quais não dou o nome do visualizador, porém desafio para um combate verbal, alertando, contudo, que quando retiro minha espada da bainha, ela só retorna manchada no sangue do inimigo. Muitos acham inconveniente, da minha parte, o uso desse discurso. Direi o porquê da sua utilização por mim em quase todos os meus vídeos. Escandalizou muita gente que não disse, mas 3 amigos íntimos confiaram que eu deveria ouvir isto. E aí será uma pequena série, pelo menos 3 vídeos. Começo pelo célebre filósofo declaradamente anticristão, Friedrich Nietzsche. Então, vamos aqui ao personagem, que disse que Jesus Cristo era um idiota porque o que havia de maior no homem, que era a virilidade, ele matou. Viril, em latim, vir quer dizer força. Daí vem virtude, que é a força moral, não a força física. E aí nós vamos perceber o seguinte, que nem sempre o homem tem a virtude como a mulher. E Nietzsche aqui se enganava redondamente, porque ele falava somente da força física. O homem é uma ponte para o super-homem. Ou seja, o macho deve ser um super-macho, completamente esquecido da mulher. A igreja não viu isto, porque ela também era machista. O judaísmo tampouco, que também era machista. Mas assim foi amaldiçoado. Os livros dele foram colocados no índex da Santa Inquisição e proibida a leitura. Ele é mais ou menos do ano, todos serão por volta de 1850, 1800. É da centúria de 1800 a 1900. Então aqui está, eu não recomendo a ninguém, a não ser que você tenha maturidade para ver. Mas ele, na verdade, apenas seguia os passos de alguém também da mesma centúria que dizia o mesmo. Sigmund Freud, na sua teoria geral do inconsciente, ele dizia que o homem é uma fera. Ou seja, não há lugar para o feminino, para a doçura, para a compaixão que Nietzsche combatia em Jesus. Que a pior fraqueza do homem é a compaixão. Compadecer-se é deixar de ser viril. Então, ao invés de ser uma virtude, é o maior dos vícios. A piedade é para os fracos. Ou seja, não é para com os fracos. Aquele que demonstra, aquele forte, que demonstra piedade com os fracos, ele é mais fraco do que aquele que ele vê que, na verdade, é o reflexo dele e ele quer tirar daquele estado exatamente para não chegar ali. Dentro da cabeça de Nietzsche e de Freud, é assim que acontece na psique. Nada mais errado. Contudo,
sou obrigado a confessar que tudo isso que acontece lá pelo ano 1800 já tinha sido dito pelo maior teólogo católico, chamado Doutor Universal da Igreja, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica e nas suas obras, lá pelo ano 1200. Vejam bem, até agora eu citei filósofo do ano 1800, mas lá pelo ano 1200, São Tomás de Aquino, chamado o Aquinate, define a mulher como, pasmem, um macho falho. Porque não tem o que o homem tem. Ele está se referindo ao corpo, obviamente, o pênis. E aí ele se coloca dentro de uma perspectiva absurdamente ignorante. Embora eu respeite, como filósofo, como teólogo, tenha sido beneditino, mas definir a mulher como macho falho, acho que hoje ninguém mais aceitaria essa definição de Tomás de Aquino. Mas está aqui. Eu tenho a coleção completa. Aqui é o volume 1. Volume 1. A produção é de um português. Deixa eu ver se eu encontro. Onde não queria fazer a edição brasileira. Ficha catalográfica. Suma Teológica. Tradução de Alexandre Correia. Organização de Rovílio Costa. Livraria Sulina Editora, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, 1980. Então, é uma organização de um português. Então, não é brasileiro. Dom de Moura queria fazer isso segundo a mentalidade dos beneditinos dentro de um português brasileiro. Não chegou a fazer. Aqui nós temos a edição bilíngue, português de um lado, latim de outro. Então, vejam, o maldito, que eu digo que constitui a trindade diabólica, Darwin, Marx e Freud, sintetizados em Nietzsche, Asmodeu, Astarô e Beelzebub, na verdade, estão contidos na frase infeliz do Aquinate: a mulher não passa de um macho falho. Ou seja, os seios grandes dela são para a maternidade, enquanto que o pênis do homem, né, é para a procriação. E a procriação precede a maternidade. Logo, sem a procriação, não há maternidade. Isso vai fazer com que, por uma lógica férrea, a mulher seja colocada em segundo lugar. Daí o Gênesis 2, Javé ter criado o homem primeiro, que é quem vai fazer o ato de procriar, vai possuir Eva, e Eva vai ter Abel primeiro e depois Caim. Não, o Caim primeiro e depois Abel, agora não vem ao caso. E assim começa-se a história que vai colocar o homem como sendo a obra-prima de Deus. Infelizmente, no Museu do Vaticano, em Roma, brilhantemente colocado por Michelangelo, no famosíssimo quadro Deus criando o homem, exatamente segundo a mentalidade judaica e cristã não, né? Do cristianismo. Vamos deixar Jesus fora dessa ideia, né? Então aqui está Deus, né, tocando no barro, e do barro surgindo o homem. Ou seja, a procriação vai depender do pênis masculino, para depois haver a amamentação, que é o papel secundário que a mulher vai fazer. Ainda mais, além deste, Michelangelo vai produzir o juízo final, onde ele coloca Jesus em toda a sua majestade e Maria encolhida aqui do ladinho dele, ó,
quase não aparecendo. Mais uma vez, o macho, Jesus é homem, é filho de Deus, né? Maria, em nenhum momento ela recebe esse nome, filha de Deus, e sim esposa do Espírito Santo. Ou seja, o papel dela é exatamente de servir de, vamos dizer assim, vaso, né, da divina misericórdia e conceber, portanto, por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus. Um papel totalmente secundário, porque ela vai parir e vai amamentar, né, aquele ser que já foi gerado. Logo, em pleno 1500, ainda se tinha mulher nesse papel. E olha, um gênio, Michelangelo, revolucionário, templário, ainda coloca a mulher como exercendo um papel secundário. Contra isto, se insurge Sandro Botticelli, fugindo completamente da Bíblia e na sua obra-prima, na coisa mais maravilhosa que ele já idealizou, ele faz o retrato de Vênus, ou seja, a criação da mulher. E aí, o rosto, já mostrei a vocês, eu sou artista, então se você colocar uma régua aqui, você vai ver que um olho está abaixo do outro, ó, levemente, tá vendo? Ó? Você veja que o papel que eu estou colocando aqui reto num olho não vai, se colocar reto em um olho, atravessa o outro. Se colocar no de cá, então fica abaixo, o outro fica acima dele. E esse defeito que não se sabe porque Botticelli fez, ele era exímio desenhista, mas o quadro é de uma beleza extasiante. Aqui está o detalhe, e aqui está, não é aqui, é no Museu, acho que dos Ofícios, isso, Uffizi, em Florença, ou seja, no Museu dos Ofícios, onde ele coloca belíssimamente, saindo completamente da Bíblia, a criação da mulher das espumas do mar, diretamente por Zeus. Então aqui nós temos as ninfas, aqui nós temos Zéfiro, os ventos, então as ninfas que são dos bosques, completamente pagão. A ideia dele é completamente pagã. Abandona completamente a Bíblia. Então as ninfas simbolizam bosques e Zéfiro simboliza o ar. Então da terra e do ar surge então, e da água, terra, água e ar, surge então a mulher, Vênus, o nascimento de Vênus. Então, fogo é o sol que resta. Dos 4 elementos primordiais, se aqui eu tenho ar, se aqui eu tenho a terra, se aqui eu tenho a água, então a mulher vai ser o fogo. Curiosamente, o iode é uma chama de uma vela. Ou seja, a letra máxima do nome sagrado, do tetragrama, é o símbolo de uma chama de uma vela. Botticelli, assim, dava uma lição fantástica em todo mundo, dava um banho em todo mundo. Que maravilha, não é? E, para isso, teve que deixar a tradição bíblica de lado. Mas continuamos achando que Javé criou Adão do barro, quer dizer, aquele quadro de Michelangelo, não vou mostrar de novo, não vou me repetir, né? E que depois Deus fez Adão do barro da terra, depois procurou uma companheira, não achou, e aí tirou uma costela e dela fez Eva para servir de empregada. Porque a palavra companheira e auxiliar, olha, eu casei com a minha esposa, que era minha auxiliar, fazia a limpeza e arrumação da minha casa. Então, para isso que, segundo Gênesis 2, a mulher foi criada,
para ser a faxineira de Adão. Que concepção, hein? Imagina vocês se a gente permanece restrito à Bíblia. Por isso eu me mantenho sempre cuidadosamente dizendo a vocês, não se explica a Bíblia pela Bíblia. Não cometam esse pecado. Vamos adiante? Vamos adiante. Então, voltando assim a Nietzsche, que seria um dos demônios. Demônio não cabe, a palavra daimon significa o que eu tenho em mim de mais poderoso. Mas é um Satã, a tríade satânica, diabólica, né? Dizia Nietzsche que o cristianismo, mas ele dizia claramente Jesus. A guerra dele não era com o cristianismo. O cristianismo era consequência. Ou seja, Nietzsche podia ter todos os defeitos, mas ele acreditava piamente na existência histórica de Jesus. O Jesus histórico jamais foi um problema para Friedrich Nietzsche. E ele disse, ele pregava a não violência, o perdão às ofensas, a compaixão, a piedade, o que é a maior fraqueza do ser humano. Isso desvirtua aquilo que há de essencial no ser humano, que é a força, virtutem, a virtude. E daí vem vir, que vai surgir, que significa homem, vir. Mas o curioso aqui, o feminino de vir, homem, é virago, que não é usada. A gente quase não usa essas duas palavras latinas. Vir aparece em virtude, viril, mas nunca ouvi ninguém pronunciar a palavra virago, que seria o equivalente a homem e mulher, macho e fêmea. Então ficou só no dicionário de latim. Então, para Nietzsche, então vir é que é a palavra mãe, a palavra-chave. Freud concorda, ou seja, a fera besta que habita dentro do macho, que é destruidor por excelência, é quem deve prevalecer. E, segundo Nietzsche e Freud, tirar esse animal indomado do homem, castrou o homem. E São Tomás, no ano 600 anos antes, já tinha dito isso. Pode-se imaginar. Devo lembrar aqui que, embora adversários dentro da igreja cristã, sendo antípodas, a teoria sobre o homem, para Jesus, o homem é a imagem de Deus, portanto perfeito, e para Nietzsche é apenas a imagem de Javé. Eu acho que nesse ponto estamos mais corretos quando pensamos em Javé, porque o homem é o vir a ser. E assim, nesse sentido, o que Nietzsche diz, o homem é uma ponte, é o devir. Devir aparece a palavra vir. Devir é o que deve ser o vir, e não a virago. Vocês estão ouvindo uma palavra completamente nova, eu acho, né? Mas isso começou no Neolítico, passa pela Idade Média, e sempre a mulher sendo uma pálida sombra do eterno masculino, que teve que esperar até o genial Carl Gustav Jung para ocupar o seu devido lugar como o eterno feminino. Aqui está o gênio, que, contrariando Freud, se opondo a ele. Aqui é um dos livros mais famosos dele, O Homem e Seus Símbolos, mas a briga dele com Freud, ele seria o herdeiro, o príncipezinho. Freud era o rei e ele era o príncipezinho. E ele cada vez se afasta mais de Freud. Por quê? Porque Freud considera o sexo brutal como sendo, vamos dizer assim, o maior poder do macho. E a força viril
que o faz impregnar o feminino, dá início a tudo, pois a mulher vai apenas guardar aquela semente no ventre, depois vai dá-la à luz e depois vai amamentá-la. E Jung não considera isso, não concorda com isso e vai se separar de Freud, vai perder o lugar de príncipezinho, vai ser o principal inimigo de Freud. Então, vamos ficar aqui aos 20 minutos, né? E continuaremos no próximo, então. Entre Freud e Jung. Deixo vocês pensando agora, refletindo sobre ambos, tá bom? Deem seu like, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.